Coisa boa estarmos na casa do Senhor, nesse dia de feriado, né? 7 de setembro, um dia muito importante para a nossa nação, um dia que nós precisamos e ainda dá tempo de orarmos, de suplicarmos o favor do Senhor sobre o nosso povo. Nós sabemos que a América Latina, que é a região, a América que nós fazemos parte, nós os brasileiros, tem passado por grandes problemas por causa da situação sociopolítica e os rumores é que o Brasil vai também descendo ladeira abaixo, né? Então que hoje nós possamos orar, que hoje nós possamos buscar o Senhor. Ainda são 7h30 da noite, nós temos até meia-noite para nós nos colocarmos diante do Senhor como cidadãos brasileiros e cidadãos do céu e orarmos para que o Senhor possa ter misericórdia do nosso povo, das nossas vidas, que temos tentado fazer o melhor, não é verdade? Quando a Bíblia diz que tudo que o homem planta, ele vai colher. E isso serve para tudo. No casamento, tudo que o homem planta, Bill, a mulher come junto. Tudo que a mulher planta, Vera, o homem come junto, os filhos comem junto, não é assim? O marido é inconsequente, beberrão, fale, todo mundo na família passa perto. É a lei. E quando nós falamos da comunidade, da nossa nação, tudo que as pessoas fazem, com o certo ou errado, todos nós somos penalizados. Então essa é a hora de nos levantarmos como homens e mulheres de Deus, porque uma coisa é certa, Deus conhece. A Bíblia diz: quem entrará diante do Senhor? Quem tem mãos santas. Então todo mundo sabe o que fez, o que faz, não é verdade? E nós comeremos do fruto das nossas ações. E aí aquilo que é para a comunidade, Deus há de nos trazer o seu socorro, a sua misericórdia, porque Ele é bom, Ele é poderoso e Ele é soberano. Acima de tudo, nosso Deus é soberano. E Ele nunca vai perder o controle da nossa vida. Então, faça o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o que é que o Senhor espera de nós? Que nós pratiquemos o bem e façamos justiça. Só isso. Pratique o bem e faça a justiça. Quem não quiser fazer, mas é a consequência bem. O que é que você pode fazer? Sair matando? A gente não pode fazer. Então, temos um recurso. E é uma arma maravilhosa, poderosa, que é a oração, a intercessão. E eu quero convidar você nessa noite para ficar sobre os seus pés. Você que está na sua casa, que abriu o seu coração nessa noite e abriu o seu telefone para estar conosco, orando, falando com Deus. Eu quero convidar você a orar nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Jesus, nós queremos nos colocar diante de Ti nessa noite, nessa data, Senhor, tão especial para a nossa nação, 7 de setembro, Pai, de 2023. Oh, meu Deus, o Senhor sabe, Pai, como nós temos nos preocupado, Senhor, com o nosso futuro das nossas crianças, jovens, adolescentes, Pai, meu Deus, os casais. Mas o que podemos fazer é o que estamos, Senhor, fazendo nesse instante. Nós recorremos a Ti, Senhor dos céus e da terra, soberano Deus, conhecedor de todas as coisas, e sabemos, Pai, que nada foge do Teu controle. Ontem à noite, Senhor, o pastor falava preocupado, Pai, das ações, Pai, que estão sendo tomadas pelos líderes, Senhor Deus, da justiça na nossa nação. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite. Tu és soberano, Pai. Senhor, e a Tua palavra diz que quando, Senhor, Faraó viu que aquele povo, Teu povo, Senhor, que estava escravizado no Egito, Senhor Deus, estava tendo tempo de cultuar o Senhor. A Tua palavra diz que Faraó intensificou os trabalhos manuais para que eles ficassem enfadados e sem condição de adorar o Senhor. Mas a Tua palavra também diz que, ó Pai, no tempo oportuno o Senhor mandou o livramento através do Teu filho Moisés. E todo, Senhor Deus, os cavalos e os cavaleiros e o próprio Faraó morreram, Senhor, naufragado, afogado, porque desafiaram o Teu poder,
desafiar a tua soberania. Nessa noite nós nos colocamos, Senhor, diante de ti. Sabemos que o império das trevas está aí. Sabemos, Pai, que os perversos estão por toda parte. Mas nós, Senhor, não confiamos em carros e cavalos. Não confiamos no político. Nós fazemos menção do Deus, Criador de todas as coisas. O soberano, o El Shaddai é o seu nome. O Deus que pode tudo, Senhor. E nós nessa noite nos colocamos diante de ti. Guarda as nossas crianças, guarda nossos adolescentes, guarda os nossos maridos, esposas, Senhor, nossa parentela. Pai, em nome de Jesus, aqueles que têm mãos, Senhor, santas, aqueles, Pai, que não se contaminaram, não se renderam. Meu Deus, nos colocamos diante de ti nessa noite, pedindo a tua misericórdia, pedindo o teu livramento sobre as nossas vidas. Vem sobre a nossa nação, Espírito Santo. Vem nos ajudar nesse tempo, Senhor. Tenha piedade de nossas vidas. Nos dá sabedoria nas nossas ações, reações, até nas nossas respostas, Senhor, nos dá sabedoria. Porque não é tempo, Senhor, de contender. Não é tempo, Senhor, de tentar justificar. É tempo, Senhor, de viver de forma, Senhor Deus, sábia. Senhor Deus, de forma que teu nome venha a ser glorificado. A tua palavra diz, Pai, que até o tolo, quando está calado, passa por sábio. E muitas vezes é no nosso silêncio, Senhor, que o Senhor vai nos justificar, que o Senhor vai trazer a vitória sobre a nossa vida, em todas as áreas, meu Deus. Pai, estamos aqui nessa noite, Senhor Deus. Pai, nesse culto de campanha. Oh Deus, essa noite profética, como o Senhor tem falado conosco todas as quintas, e hoje sabemos que não vai ser diferente, Pai. Ah, Deus, vem trazer a palavra do teu coração para o nosso coração. Fala conosco nessa noite, que as nossas mentes sejam levadas cativas em obediência à tua palavra, e somente o que vem do teu altar, Senhor, seja o que vamos ouvir e vamos, Senhor Deus, aplicar nas nossas vidas. Guarda, Senhor, cada um de nós. Guarda, Senhor, os nossos pastores. Toma a vida do pastor Elielson, a sua família nessa noite. Toma a vida do pastor Danilo, Senhor. Traz saúde sobre os teus filhos. Saúde, Senhor. Sara, Senhor, o corpo, alma e espírito dos teus servos. Nós precisamos desses homens sarados, curados, Pai. Pedimos nessa noite que a tua unção de cura, Senhor, venha sobre a vida deles. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, abençoa os teus filhos, Pai, os levitas, os adoradores, abençoa, Pai, todo o corpo de obreiro desta igreja, deste ministério, aqui em Minas Gerais, Senhor, pastor Ricardo ali na França, meu Deus, que cada um dos teus filhos seja visitado, Pai, com sabedoria, com autoridade, Senhor, Pai, com saúde, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua bênção, Senhor, sobre este culto nessa noite e pedimos que o Senhor continue recebendo a adoração do teu povo e falando conosco em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Pode sentar por um instante, eu quero ler com você rapidamente. O Salmo de número 57, a benignidade do Senhor, queridos. A palavra benignidade, a que se aproxima dela, a mais próxima dela, que faz lembrar, que assemelha, é a palavra compaixão, e é a palavra ventre. Por que ventre? Porque só quem põe uma criança no mundo tem noção do que é. Às vezes a gente lá tem a penitenciária lá em Formiga, e a gente via aquelas mães, Fernanda, que ficam esperando na sexta-feira de noite. Elas pegam aquele dinheirinho delas, um cigarro, a comida que os filhos gostam, roupa, meia, tudo para levar na cadeia. E você fala, gente do céu, como pode? Uma mãe faz isso. A mãe, ela tem esse sentimento. Pode ser o pior assassino, o pior ladrão. Ela ama incondicionalmente. E esse amor, irmão, incondicional, mais semelhante da palavra benignidade é o de mãe. Mas o amor de verdade, que tem essa benignidade, é o amor do nosso Pai. E a Bíblia diz que Ele deu o seu único filho para morrer por todos nós, para que todos nós fôssemos
tivéssemos a oportunidade de sermos salvos, né? Então, que Deus possa trazer esse amor, essa compaixão sobre as nossas vidas e que nós possamos amar os nossos próximos, né? Como a nós mesmos e como o Senhor tem nos ensinado em sua palavra. Salmo de número 57 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Seja exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então ele vai continuar falando, se você quiser, continue lendo na sua casa, ele vai falando a respeito do que ele está vivendo. E é assim hoje que a gente está como se tivesse leões, filhos de leões, o tempo todo tentando nos tragar, não é assim? As lutas parece que dobraram, a dificuldade, a perversidade do ser humano, de querer nos colocar no buraco. Ana Paula, eu nunca vi um tempo como esse, a pessoa está no buraco, e aí a pessoa clama e fala assim, me tira daqui, você vai tirar, ela te pega e te joga no buraco. É um tempo de perversidade, amados. E Davi já estava vivendo esse tempo, porque as pessoas Marias não mudaram e nem pioraram, elas são as mesmas. Hoje a gente tem mais informações do que está acontecendo simultaneamente, mas as mesmas perversidades de Marte do tempo de antigamente, hoje acontece. Por isso que Davi está dizendo isso. Olha, Senhor, tenha misericórdia de mim. Seja benigno para comigo. Sabe por quê, Senhor? Porque a minha alma se acha entre leões, ávidos de devorar. Os filhos dos homens, lanças e flechas são os seus dentes. Ele está dizendo, espada afiada a sua língua. Não tem nada pior quando a pessoa deseja mentir, quando a pessoa deseja inventar. Antigamente tinha um ditado que falava assim, o povo aumenta, mas não inventa. E ultimamente eu dito, gente, o povo inventa. O povo inventa, mas inventa com floreia, faz uma novela. Novela vem de novelo, né? Faz uma novela. Então, fica esperto. Faça o que o Espírito Santo está te orientando. Fica atento, filtre suas palavras, seus comentários, até para ajudar, amados. Nós precisamos saber se é a hora de ajudar. Se é isso que Deus quer. Porque às vezes a gente vai fazer algo que Deus não está mandando. Quem não se lembra da história de Uzá? Quem se lembra aqui? Uzá, a arca está caindo, deixa eu consertar. Caiu fulminado. Tem gente morrendo, caindo fulminado. Icabode, saindo da glória, saindo da graça, porque está se metendo onde não é para se meter. Tome cuidado, porque essa é a última hora definitiva da igreja. E a gente precisa continuar respeitando o princípio. O princípio foi feito por Deus para ser cumprido e não quebrado. Amém? Vamos adorar o Senhor nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vai me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Glória a Deus. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um
conhecer mais de ti. Peça ao Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Diga, eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Sim, eu quero viver. Faz meu coração arder de novo, trazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, glória a Deus, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje de manhã eu acordei, hoje é dia da independência do Brasil, não é? Que nós comemoramos a independência. E o Senhor falou, pois é, num dia de independência, o Senhor falou comigo de manhã, você precisa aprender a depender de mim. Amém? O medo desaparece quando a gente não fica achando, nosso dinheiro vai acabar, não é? Nossa, esse emprego, eu não posso perder ele. A gente vive com medo. Mas o Senhor falou, se você aprender a depender de mim, nunca ninguém mais vai atemorizar o seu coração. Oh, glória a Deus, eu dependo do Senhor. Quando nós sabemos que o verdadeiro amor, diz a palavra, lança fora todo o medo. E o verdadeiro amor é o de Cristo, que morreu lá na cruz por mim e por você. Esse verdadeiro amor tira de nós, sabe, esse temor do dia a dia. Que nós, como a pastora diz, vivemos dias perversos. Pessoas são maldosas, mentirosas. Mas quando nós nos apegamos ao Senhor, todo o medo pode desaparecer. Aleluia. Vamos cantar louvores ao Senhor. Aleluia. Tem um louvor que diz assim, vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que você esteja passando aflições, cante pela fé, porque o mar vai se abrir, como abriu o mar vermelho lá. E você vai passar. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai
E você vai cantar do outro lado. E você vai cantar do outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometer, considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. E você vai cantar no outro lado. E você vai cantar no outro lado. E você vai cantar no outro lado o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Só Deus é o Senhor. Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Amém, glória a Deus. Fala para o meu irmão que está ao seu lado. Você é um vencedor. Deus te criou com o propósito de vencer. Amém? Você é um vencedor. E o mar às vezes precisa ser aberto. É aqui na nossa mente. Sabe? Porque o milagre de abrir o mar, Deus pode fazer, mas a fazer aquele povo passar, que era... Porque às vezes nós passamos tantas dificuldades e lutas, que nós não conseguimos acreditar que é para nós. É para você. Deus te criou com um propósito de brilhar na terra a luz de Cristo, de dar glória a Deus. A sua vitória glorifica o nome do Senhor. Amém? Então, creia, somente creia. Somente creia. Aleluia. Nós te adoramos, Deus. Cante comigo assim. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu se crer. Creia, não temas, crê somente. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, revencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão.
Você pode quebrar as barreiras, você pode ultrapassar e vencer, campeão, vencedor. É assim que o Senhor te vê, Deus dá asas, faz teu voo, campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode se sentar por um instante. Glória a Deus, graça e paz. Que Deus abençoe a tua vida, né? E que Deus possa continuar nos abençoando. Abre a tua Bíblia no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Eu quero ler a partir do verso 10. Eu estou na NVI, viu, Teco? Desculpa, tá? Eu vou ler na NVI. Salmo de número 51, a partir do verso 10. Capítulo 51, verso 10 diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue e do, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Então Davi aqui está falando do perdão de Deus sobre a vida dele, né? Da transformação que ele estava vivendo e daquilo que ele ia fazer, né? A partir daquele momento. Ele diz, o verso 15: Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. 16 diz: Não te deleitas em sacrifício, nem te agradas em holocausto, senão os traria. Então ele está falando, Deus ele não está preocupado com holocausto, com sacrifícios, com... sabe que às vezes a gente acha que a gente precisa se sacrificar algo, o negócio tem que doer. Não é disso que Deus está falando, não. Né? Não é disso. E Davi ainda fala assim, não, se o senhor aceitasse, eu até traria, mas o senhor não aceita. Aí o 17 ele fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração, espírito quebrantado e um coração quebrantado. O sacrifício que agrada a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Deus, ó Deus, não despreza. Olha o que ele fala, que um coração quebrantado e contrito ele não despreza. É disso que Deus quer. É isso que Deus quer de nós. Porque às vezes nós até falamos que fazemos, mas por dentro Deus sabe que o nosso coração é um coração rebelde, um coração que não está nem um pouco satisfeito para fazer. E a Bíblia diz que Deus conhece o coração. Quantas pessoas têm falado, e aí eu não estou falando mais da nossa igreja, mas eu estou falando da igreja de hoje, né? Fala, mas na verdade aqui dentro não houve nenhuma transformação, mudança. Amanhã tem estudo, nós estamos falando sobre ética. Quem está entendendo? Amanhã tem às 20, e nós estamos falando sobre ética cristã. E uma das coisas na ética cristã que a gente tem falado é sobre isso, que as nossas atitudes, elas precisam ser conforme a nossa fé. Não tem jeito de você falar que tem fé e ter atitude diferente.
E é isso que exatamente Davi está falando. Davi está falando exatamente disso. E Deus não despreza, gente, Deus não despreza isso, né? E ele continua dizendo: por tua bondade fazes Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém, então te agradarás do sacrifício sincero, das ofertas queimadas e dos holocaustos. Novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então não é que Deus também rejeita qualquer tipo de oferta, não. Agora, ele não aceita uma oferta em troca de você achar que você pode fazer o que você quiser. Que é o que muita gente hoje acha que, ou a gente ouve falar, né? A gente que acha que porque dá, porque faz, acha que você tem direito. Não tem. A minha atitude, ela precisa ser condizente com a minha fé. E é disso que Davi está falando. Que a partir do momento que temos um coração contrito, um coração quebrantado e contrito, aí sim, Deus começou a receber aquilo que nós entregamos na presença dele. E é disso que a gente está falando, porque o Evangelho, ele é introspectivo. Ele é de dentro para fora. Amanhã nós vamos falar sobre ética cristã, e o primeiro ponto da ética cristã, nós vamos falar sobre a ética individual. Individual. Então, que hoje a gente possa não só entregar dízimos e ofertas, mas que a gente possa entregar o nosso coração, que é o que mais Deus está querendo. Que a gente possa entregar, não fazer isso como uma forma mecânica. Aqui você não está pagando uma conta, porque tem gente que acha que dízimo é como se fosse uma conta. Não é verdade? Não é conta. Na verdade é oferta, é desejo. Você fala, eu desejo. Eu entendo aquilo que Deus fez na minha vida e o meu coração é grato. E eu oferto e eu dizimo. Amém? É disso que Deus está falando comigo, com você hoje nessa noite. Então, pastor, eu não consigo dizimar, ofertar. Se organize a sua vida. Porque aqueles que conhecem a Deus, eles vivem debaixo de uma... eu me lembrei agora do dia que eu ministrei, que falei sobre a formiga, lembra, né? Até a formiga sabe que o tempo de colher é no tempo do verão, porque depois ela não vai conseguir colher, e eu e você não conseguimos nos organizar. Então, que a partir de hoje nós possamos entregar o nosso coração a Deus, e também possamos entregar nossa oferta, nosso dízimo, nossas primícias, em nome de Jesus. Se você quiser envelope, os envelopes estão com envelope ali, pastor, está envelope. Se você não quiser, não tem problema. Pix da igreja, ibanovasp@gmail.com. Dizime e oferte com toda a alegria do teu coração nessa noite. Dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, aleluia. Glória a Deus. Antes de a gente orar, então, eu quero lembrar que amanhã tem Tarde da Bênção, às 15 horas. A pastora Eliane vai estar aqui pregando, ela é ali de César de Souza, e ela vai estar vindo ministrar a Tarde da Bênção, aqui na Tarde da Bênção. Então, te convido para amanhã às 15 horas, você está aqui na Tarde da Bênção. Eu tenho certeza que vai ser uma tarde de bênção, em nome de Jesus. Às 20 horas, nós temos estudo, das 20 às 21, estudo. Estamos falando sobre ética cristã, estamos falando sobre comportamento do crente. Porque hoje, quando você fala de comportamento de crente, tem gente que te chama de legalista, religioso. E isso é uma grande desculpa para a pessoa fazer o que ela acha que deve fazer. Lembrando que Deus nos colocou como luz desse mundo. E aí tem um monte de gente tomando as atitudes, achando que elas podem tomar. Porque não é bem assim. É bem assim, sim. Então, que a gente possa estar aqui amanhã às 20 horas, para aprender um pouquinho mais. Amém?
E domingo, 18 horas, nós temos o nosso culto de celebração, tá? Em nome de Jesus. Eu queria até lembrar, já vou avisar hoje, e domingo eu vou retornar a repetir. Domingo aqui, tinha muita gente, graças a Deus, e a gente tem que tomar cuidado com os estacionamentos do carro aqui. Eu ouvi falar que passou a viatura aqui, e a viatura passou umas 2 ou 3 vezes. Então, toma cuidado com o estacionamento do carro. Vamos tomar cuidado aonde a gente estaciona o carro. Vamos lembrar das leis de trânsito que a gente tem que cumprir, né? Nós somos cristãos, nós estamos falando sobre ética, né? Então, toma cuidado, parar o carro aqui na esquina, porque daqui a pouco vem uma multa, aí fala, não, na porta da igreja, o que a gente pode fazer? Né? Não, foi que a gente foi lá e estacionou onde não era para estacionar, que a gente sabe que no centro da cidade a gente não estaciona assim, porque aqui na porta da igreja a gente estaciona. Então, toma cuidado, estacionar no contrafluxo, toma cuidado com faixa de pedestre. Domingo eu vou falar de novo. Então toma cuidado. Ó, na minha garagem aqui, ó, cabe 2, 3 carros. Se for preciso, os primeiros carros que chegar, pode pôr dentro da minha garagem. Depois a gente tira, não tem problema. Aqui no fundo da minha casa tem um espaço como esse daqui. Eu já falei para a Ed que eu já tinha o desejo de abrir, é que eu não tenho hoje dinheiro para fazer isso, abrir ali, fazer um portão e entrar aqui, ó, e no fundo fazer um bar. Eu tenho uns negócios ali, até as couves estão até morrendo ali, que eu já deixei morrer mesmo, que eu não tenho paciência para esses trem, então deixa elas morrer lá. Plantei uns alfaces, os alfaces com uma gracinha, eu comi uma meia dúzia e o resto estragando tudo ali. Eu não como, mas não é aquilo, né? Eu já pensei em fazer um estacionamento ali. Vamos orar, quem sabe? Eu acho que cabe, deve caber ali pelo menos uns 12, 13 carros. Chega, entra aqui, ó, põe lá no fundo, a gente limpa bem, coloca uns 2 refletores lá e para mim tranquilo, entendeu? Então vamos orar com isso, mas vamos tomar cuidado com isso, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar, estenda os seus mãos para cá. Pai, eu quero agradecer por todo dízimo, toda oferta, por toda primícia, por tudo que foi entregue hoje no teu altar, seja aqui ou seja direto no banco, na conta da igreja. Que o Senhor possa abençoar, que nós não venhamos entregar apenas o dinheiro, mas que venhamos entregar o nosso coração. O Senhor não recebe oferta pela metade. Assim como falamos que fazemos, mas não fazemos, assim como nós fazemos, mas por dentro o nosso desejo não é fazer. Deus, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Em nome de Jesus. Quem entendeu o que eu orei aqui? Às vezes a gente fala que faz, mas não fazemos. E tem hora que a gente faz, mas o nosso desejo é de não fazer. Por exemplo, se você pegar, biblicamente, aquele camarada que o pai chama 2 filhos. Aí um diz assim, eu não vou. E o outro fala assim, eu vou. Aí quando chega no outro dia, o que disse que ia, não foi. E o que disse que não foi, não ia, foi. Quem obedeceu? O que foi. Não é? Um falou assim, eu não vou não, pai. O outro falou assim, eu vou, amanhã às 7 horas eu estou lá. O que disse que ia estar às 7 horas, sumiu, não apareceu. Aí Jesus fala, quem que obedeceu? Foi aquele que disse que não ia, mas foi. Então às vezes a gente está desse jeito, assim, sabe? Então que a gente possa trabalhar o nosso coração, para que as nossas atitudes elas sejam condizentes com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente crê, em nome de Jesus. Pastora Luciana, por favor. Noite profética, né? Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar. Jesus, eu quero agradecer nesta noite, mais uma vez, pela vida da pastora Luciana, que aceitou o teu chamamento, que está aqui hoje para trazer uma palavra profética sobre as nossas vidas. Que o Senhor fale através dela, aquilo que o Senhor tem para falar, não é aquilo que nós queremos, mas aquilo que o Senhor tem. Fica à vontade, ministra nas nossas vidas através da vida da pastora Luciana. E abençoa ela também, naquilo que ela precisa, que ela necessita. Abençoa a vida do Marcos, abençoa a vida da Camila, do Davi, dessa família por completo. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor por mais essa oportunidade. Estou me tremendo toda aqui, irmãos. Parece o primeiro dia que eu prego na vida. Ai, mas eu dou glória a Deus cada vez que eu tremo nesse altar. Um dia eu falei com uma pessoa que eu queria que saísse isso de mim, sabe?
Aí a pessoa falou para mim, não queira não. Isso é temor de Deus. Enquanto você tiver isso, Deus vai, né? Então eu glorifico a Deus pela tremedeira também. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar então de uma palavra que o pastor já leu o texto. Glória a Deus. Deus é bom, né? O pastor já deu umas dicas para nós. E eu queria ler ele de novo com os irmãos. É o Salmo de número 51, para os irmãos que estão ligadinhos aí. É da nossa leitura, irmãos, mas Deus me deu essa palavra no dia que a irmã Ana pregou. Deus falou essa palavra no meu coração. Inclusive recebi demais aquela ministração para os irmãos que estavam, né? Foi bênção. Né? E depois também o pastor comentou aqui sobre o estudo, que também foi uma grande bênção. Então veio tudo a confirmar. Né? E Deus me fez lembrar desse texto. Na verdade de um versículo, não sabia nem onde estava e eu fui procurar. Está nesse texto e casou, que é da nossa leitura, né? Está um pouquinho para frente, mas a gente está lendo o Salmo. Então diz assim, a minha versão NVI, diz assim, eu quero ler do primeiro versículo até o versículo 12. Amém? Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Glória a Deus, somente até aqui. Aleluias. Louvado seja o Senhor pela palavra dele, né? Irmãos, esse texto, ele vem falar para nós, é um salmo de Davi, né? Fala de Davi. E a ocasião em que ele escreveu esse salmo, né? Ele fala da vida dele mesmo. E ele escreve quando ele tinha sido exortado por um profeta acerca de um pecado cometido por ele. Ele foi trago à realidade para ele perceber o erro que ele tinha cometido. Então ele faz essa oração de arrependimento. Ele pede perdão para Deus e ele fala como que ele estava se sentindo por ter cometido tal erro. E olhando aqui para a palavra de Deus, nós sabemos que Davi foi um homem escolhido pelo Senhor. Ele foi escolhido por Deus. Ele recebeu um chamado. E quando ele foi chamado pelo Senhor, algo maravilhoso aconteceu na vida de Davi. Ele recebeu de Deus um presente mais precioso que existe.
Presente esse que está também na minha vida e na sua vida. Porque Deus também nos escolheu e nos chamou também para estar com Ele. E a palavra de Deus vem dizer que quando ele é convocado a comparecer diante do profeta, uma unção foi derramada sobre a vida de Davi. E ele recebe esse presente de Deus que foi o Espírito Santo. O Espírito de Deus habitando nele. A palavra de Deus diz que o Espírito dominou a vida dele, tomou a vida dele, na hora que ele foi ungido. Quando o Senhor disse, é esse o escolhido, pode ungir, que é esse mesmo que eu escolhi. Do jeito que ele estava. Talvez todo sujo lá do trato com os animais, porque ele era pastor de ovelha. Do jeito que ele estava lá no trabalho dele, ele veio, ele compareceu diante daquele profeta. E uma unção foi derramada sobre a vida dele. Uma unção de presença de Deus foi derramada sobre a vida dele. Irmãos, ele tinha sido escolhido para ser rei. Essa era a ordem que Deus deu para o profeta. Vai escolher alguém para ser rei. Só que ele não recebeu uma coroa. Ele não recebeu uma cadeira de honra. Uma cadeira diferenciada. Ele não recebeu um cedro de ouro, né? Como tinha aquele outro rei, o rei Assuero. Ele não recebeu um manto. Mas ele recebeu algo mais precioso do que tudo, que foi a presença de Deus na vida dele, a presença do Espírito Santo de Deus. O que eu e você também recebemos com alegria. Irmãos, nós somos ungidos pelo Senhor. Eu tenho certeza que todo mundo aqui um dia levantou a mão para aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e recebeu a unção. Que eu creio que não foi mão de homem, irmãos. Foi mão de Deus. Sobre a minha cabeça e sobre a tua cabeça. Tem um texto em Timóteo que fala, Paulo fala para Timóteo. Se lembra sempre dessa unção que foi derramada sobre a sua vida, com imposição de mãos. Existe uma unção sobre a tua vida. Existe algo especial sobre a tua vida. E baseada nisso, você segue fiel ao Senhor, ao teu Deus. Não deixa as dificuldades, as coisas desse mundo atrapalhar você, porque você é escolhido, você é chamado. Irmãos, e bem assim o Senhor está falando comigo e com você nessa noite. Você foi separado para Ele. Você foi separado, você é diferente. Você não é melhor do que ninguém. Nem eu sou melhor do que ninguém. Mas a gente é diferente do que aquele que não teve um encontro com Cristo ainda. E como o pastor já falou aqui, nós temos que ter um comportamento diferenciado. Não é só um nome diferenciado, um comportamento diferenciado. É isso que o Senhor veio falar conosco hoje, nessa noite. Davi recebeu algo precioso, assim como eu e você também recebemos. Aí você deve estar pensando aí, mas eu não me lembro de ter recebido nada, de ninguém ter feito uma promessa, que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo, não foi derramado óleo, nem nada disso. Mas a palavra de Deus diz que nós recebemos, quando nós cremos em Cristo, o selo do Espírito Santo. Aleluia. E eu quero ler com você, está lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 12. Se puder colocar aqui para mim, por favor. Que ajuda para a gente não ficar folheando, né? É Efésios 1, 12. Aleluia. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da tua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo
com o Espírito Santo da promessa. Entendeu isso, irmãos? Na hora que você recebeu a palavra, que você ouviu a palavra de Deus, o Evangelho, que me salvou e que te salvou, nesse momento você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Então, irmãos, em nome de Jesus, não diga, eu não tenho Espírito Santo. Irmão, sabe o que Deus falou comigo quando eu estava ali, louvando? Porque, irmãos, tem muita gente que fala assim, eu não tenho Espírito Santo. Porque o Espírito Santo na vida do irmão manifesta de tal forma, na vida do outro manifesta de tal forma, e comigo não é assim. Então eu não tenho Espírito Santo. Mas a palavra de Deus está dizendo que quando você creu em Jesus como teu Salvador, você recebeu esse selo. E sabe o que Deus falou comigo? A diferença é como a gente se relaciona com o Espírito. Essa que é a diferença, irmãos. Todo mundo tem um pai, mas a diferença é como a gente se relaciona com ele. Isso que vai fazer a diferença. Eu tenho Deus na minha vida, o irmão também tem, mas por que manifesta para um de um jeito e para outro de outro jeito? É relacionamento, irmãos. É a maneira como eu me relaciono com ele. Eu acho bonito algumas pessoas, irmãos. Eu acho bonito, eu tenho, o meu jeito de relacionar com Deus, com o Espírito Santo. Mas eu admiro algumas pessoas, eu acho linda, Emília, como o Espírito Santo de Deus se relaciona com você, como você se relaciona com Ele. É nas coisas do cotidiano. Que Deus fala, ela já várias vezes testemunhou para nós aqui, como é o relacionamento dela com o Espírito Santo. Então, irmãos, a maneira como a gente se relaciona é que Ele vai manifestar na nossa vida. Está compreendendo isso, irmãos? Está claro? Então, em nome de Jesus, não fala, eu não tenho, eu não recebi. Recebeu sim, irmãos. Você crê em Jesus, que Cristo é o teu Salvador? O selo de propriedade está sobre a tua vida. Recebe isso em nome de Jesus. Recebe isso em nome de Jesus. Não deixa mais o inimigo te enganar nisso. E até para a gente ser cobrado, eu vou ser cobrado sim, porque o mesmo Espírito que está sobre a vida do pastor está sobre a minha vida. O Espírito é o mesmo, está manifestando de formas diferentes, sim. Ele tem o jeito dele de relacionar, eu tenho o meu. Mas a gente não pode dizer, não, eu errei porque eu não sabia, porque eu não tenho Espírito Santo. A gente tem sim, que a gente recebeu de Deus. A gente recebeu quando a gente creu na palavra. É muito importante isso também, irmãos. É muito importante a gente entender isso. Eu falei aqui, acho que foi na tarde da bênção. Não existe, irmãos, Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo se eu não for apaixonado na palavra. Não tem isso. Unção sem palavra. Olha aqui o que o texto diz. Que quando eu criei na palavra da verdade, aí eu recebi isso de Deus. E eu estou exercitando isso na minha vida. E que em nome de Jesus a gente venha exercitar isso na nossa vida. Para a gente conhecer a plenitude de Deus, irmãos. Sabe o que o Senhor foi falando comigo? Sobre progresso espiritual. Porque tem hora que a gente estaciona. E eu quero profetizar porque é noite profética. Deus tem mais para a tua vida. Deus tem mais para a tua vida, para você que crê. Deus tem mais. Deus tem mais para você. Começa a se relacionar. Vai dormir e acorda com esse Espírito Santo de mão dada com Ele. Porque às vezes a gente acorda e eu falo pela minha vida. Parece que não existe ninguém além de nós, irmãos. E existe algo poderoso sobre aqui, por cima da nossa cabeça, irmãos. Existe algo tremendo e poderoso que está impulsionando a nossa vida e às vezes a gente não está nem percebendo. Parece que só existe nós. Irmãos, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Você não está sozinho. Existe uma presença do teu lado. E você pode conversar com Ele porque Ele é o teu
amigo. Ele é o teu amigo. Ele é o teu ajudador, o teu conselheiro. Conselheiro Espírito Santo. Aleluia. Se relacione com Ele. Se relacione. Começa a criar essa harmonia. Porque que eu disse que o Senhor falou muito comigo no dia que a Ana pregou. Ela falou sobre o jugo de Jesus, irmãos. Sobre essa parceria que Jesus tem conosco. Que nos ajuda a carregar as nossas cargas. Essa peça preciosa que está ligada, que nos liga ao Senhor, o jugo. E o Senhor falou para mim naquele dia que a Ana ministrava, que às vezes não é a nossa carga que está pesada. Não é a nossa carga. Às vezes está faltando a harmonia da gente andar no passo de Cristo. Da gente andar no passo dele em harmonia. No mesmo compasso. É para isso que serve o jugo, não é? Para os animais andarem em harmonia, em comunhão. É para isso, irmãos. E às vezes a gente reclama, está pesado. Sendo que Jesus falou que não. Que quando Ele nos ajudasse a carregar, ficaria leve. Que o jugo dele era leve. Que o fardo dele não é pesado não, irmãos. E naquele dia, eu pedi perdão para o Senhor. Eu falei, Senhor, a falha está em mim. Eu não estou andando em harmonia com o Senhor. Está me faltando comunhão. Porque senão eu não ia nem sentir esse peso todo. Que o Senhor está falando que está carregando comigo. Era para estar mais fácil. Era para estar mais leve. Não que não ia ter. Mas eu não ia estar sentindo tanto. Eu não ia estar tão machucado. A gente não ia estar tão machucado, tão machucada. Se a gente tivesse mais em harmonia com o Senhor. Irmãos, Deus primeiro falou comigo. Eu estou só compartilhando. Porque eu sei que Deus ele pode estar falando assim na tua vida também. Aqui nesse texto eu acho lindo. Que Davi ele fala, eu reconheço os meus erros. Eu sei todas as minhas falhas. Eu sei aonde eu tenho errado. Eu sei a besteira que eu fiz. Irmãos, é muito comum a gente pensar, um homem que era segundo o coração de Deus, como que ele cai nessa? Como que ele cai nessa? Um homem que era ungido. Tinha o Espírito Santo na vida dele. Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. O inimigo, ele vai agir na nossa fraqueza mesmo. É na nossa fraqueza que ele vai agir. Não se iluda não, irmãos. Que ele vai colocar coisa facinho da gente vencer. Não. Vai tentar naquilo, né? Já está dizendo, é tentação. Algo que não quer dizer nada para mim. Ele vai vir me tentar? Não vai. É na minha fraqueza. É naquilo que eu tenho dificuldade. Irmãos, eu vou te falar algo melhor ainda para você entender. Se foi da onde Jesus te tirou, se foi aonde Jesus te libertou, é para lá mesmo que o inimigo quer te empurrar de novo. O Espírito Santo acabou de falar isso para mim aqui agora. É daquele lugarzinho, sabe quando você converteu, que Jesus te tirou daquele poço? É lá que o inimigo está querendo te jogar de novo. Mas está repreendido em nome de Jesus. Porque hoje o Senhor vem nos lembrar que tem uma unção sobre a nossa vida. Que tem um Espírito Santo poderoso. Que não vai deixar a gente cair em tentação, não. Irmãos, o inimigo age na fraqueza. Eu não sei qual é a fraqueza dos irmãos. Eu não sei. Cada um tem a sua dificuldade. Eu vou confessar algo para os irmãos, porque a gente tem que falar da gente, né? Não tem que falar cada um sabe qual é a dificuldade. Irmãos, eu tenho dificuldade com um negócio de bebida forte. Negócio de álcool.
Jesus já me libertou disso daí. Não que eu era alcoólatra, mas eu bem gostava. Eu gostava, irmãos. Eu sei que eu não posso. Eu não posso. Para mim não dá, irmãos. Para mim não dá. Porque eu sei que se eu vacilar, o inimigo quer me pegar nisso daí. Mas Jesus já me libertou. Aleluia. Jesus, ele já me libertou. Eu tenho dificuldade. Cheiro, aparência daquelas bebidas. Irmãos, eu gostava bem, viu? Eu não posso de jeito nenhum, irmãos. Nem daquela que não tem álcool, viu? Que é... A pastora falou aqui no estudo, para quem estava aqui. A pastora falou, fuja da aparência do mal. Está na palavra, irmãos. Não é nem eu, nem a pastora que está inventando isso aí. Ela disse assim, fuja da aparência do mal. Fuja. Ela dizia assim, aqui no estudo, não é nem ir saindo devagarzinho, eu vou largando aos pouquinhos. Não, é para correr. É fuja que Deus fala. Não é nem do mal, da aparência. Então, aquele que é sem álcool, irmão, é a aparência do mal para mim. Não é o próprio mal, mas faz de conta que é. Eu conheço uma pessoa, irmãos, que Deus libertou da bebida. Hoje mesmo eu tive com essa pessoa. Era pra gente tomar um caldo de cana, pois essa pessoa falou, eu não posso. Eu falei, gente, mas um caldo de cana, eu não posso. Eu não posso. Caldo de cana. Deus me livre, Deus já me libertou. Às vezes pode soar como um absurdo, mas ela sabe a fraqueza dela. Ela sabe a dificuldade dela. Ela fala, sorvete com negócio de bebida? Não dá pra mim. Bombom de licor? Não dá pra mim. Não estou falando que é proibido. Cada um sabe a sua dificuldade. Estou falando desse testemunho dessa pessoa que tem essa dificuldade. Para ela não dá nem a aparência, nem o caldo de cana, que não é nem a cana. Né? Não é nem a bebida, é só a ameaça da bebida. Para ela não dá, irmãos. Não dá, para mim também não dá. E você sabe, irmãos, que um dia eu fui testada dentro de casa, no meio da família. Eu nunca mais vou esquecer isso. Porque tem gente que toma, né, irmãos? Vamos combinar que tem gente que toma. E eu não estou aqui para julgar nem para condenar. Nós estamos falando do comportamento do cristão. Nós estamos falando disso. Uma pessoa me ofereceu vinho doce, cheiroso. E tinha uns irmãos lá tomando uns golinhos, que era Natal, não tem nada demais, não tem problema nenhum. É até bom, né? Tem as desculpinhas assim, até bom, faz bem, sobe a pressão para quem tem pressão baixa. E essa pessoa veio com o copo e deu na minha mão. Eu falei, não, obrigado. Vou ficar no refrigerante, vou ficar no suco. E essa pessoa falou para mim, sabia que era um teste? Eu falei, é. Agora você pode pôr a mão na minha cabeça e orar. Porque se você pegasse esse copo de vinho, pra mim não dava não. Pra mim não dá. Irmãos, pensa que sério. Pensa que sério. Eu falei, meu Deus, sendo testada. Sendo testada. A gente está sendo filmado por aí, viu, irmãos? Então, de olho na gente. Sabe por quê? Porque a gente é diferenciado. A gente é diferente. O que todo mundo pode, a gente não pode. A gente é igual Sansão, nazireu de Deus, separado. Tem algumas coisas que Deus falou que a gente não pode. Não pode, porque senão dá problema. Dá problema. Pode outra pessoa fazer aí à vontade, mas se Deus falou comigo que não, vai dar problema para mim. E, irmãos, voltando para o texto, eu tenho certeza, irmãos, que a fraqueza de Davi era com mulher, irmãos. Era. Ele não aguentou ver aquela mulher bonita, ver o corpo daquela mulher.
E ele começou pelo desejo até ele concluir o que ele queria. Fez aquela mulher cometer adultério. Ele pega a esposa de um funcionário dele, de alguém que trabalhava para ele. Pensa a seriedade disso, mexendo na vida de tantas pessoas. O inimigo, irmãos, ele não está de brincadeira não. Não está. Ele era ungido. Mas sabe o que aconteceu? O que o Senhor nos ensina na palavra dele a não fazer, que é entristecer o Espírito Santo. Que é entristecer o Espírito Santo. Tem um versículo na palavra de Deus que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele se deixou vencer por aquela fraqueza. Ele falou assim: Espírito Santo, fica um pouquinho aqui que eu vou dar uma olhadinha na janela lá, você fica aqui. E me deixa lá olhar. Foi na fraqueza dele, irmãos. Certeza que foi. Naquela olhada que ele deu. Ele não podia nem ter olhado. Aí complicou tudo. Complicou tudo. Irmãos, eu fico pensando que era um homem que ele não tinha dificuldade. Era um homem muito corajoso. Enfrentava cada desafio que nós lemos na palavra de Deus. Que ele não teve medo, ele enfrentou. Enfrentou. Quantas conquistas, quantas coisas ele fez. Mas uma coisa que parecia tão simples derrubou ele. Derrubou ele. E às vezes, irmãos, a gente ganha grandes batalhas. A gente tem sido sustentado em tantas batalhas, em tantas guerras, tantas lutas. Eu não sei do que você quer chamar. E às vezes uma coisinha pequena, uma olhadinha que a gente dá para o lado, está derrubando a gente, irmãos. E está repreendido isso na minha vida e na tua vida. Às vezes o inimigo está ganhando terreno por causa de coisa pouca. E eu e você somos muito mais do que isso. Aleluia. Nós louvamos aqui que nascemos para ser vencedores. Tem um texto que eu acho lindo lá no comecinho da Bíblia, que fala que Deus, ele nos criou para dominar sobre todas as coisas dessa terra. Nós somos criados para dominar, irmãos. E a gente às vezes está sendo dominado pelas nossas fraquezas. A gente consegue dominar porque a gente tem a presença de Deus e do Espírito Santo na nossa vida. Irmãos, o que eu acho lindo aqui é que quando o profeta Natan vai falar com Davi, ele reconhece. Sabe qual foi a sentença dele para ele mesmo? Morte. Não tem jeito mais. Quem é esse homem que está fazendo isso? Vou mandar matar. Quando o profeta falou: você está fazendo isso. E quando ele olha para dentro dele, e ele percebe o mal que ele tinha feito, a sentença dele foi de morte. Essa pessoa merece morte, porque não honrou com aquilo que recebeu de Deus. Foi como ele olhou para ele. Foi a maneira como ele se enxergou. A tristeza foi grande. Ele reconhece: eu reconheço que eu fiz errado mesmo, eu não deveria ter feito. Eu reconheço meu erro. Ele fala assim: é certo que eu já nasci em pecado. Pecado já estava na minha família. Eu já nasci do meu pai e da minha mãe pecador. Mas tem uma coisa: contra ti, somente a ti eu pequei, Senhor. Sabe qual foi a dor maior de Davi? Foi ele ter errado contra o Senhor. Foi o que doeu mais nele. E é o que tem que acontecer conosco, irmãos. Porque se a gente não se incomodar, alguma coisa está errado. Alguma coisa está errada. Se eu não sentir tristeza
por aquilo de errado que eu estou fazendo, alguma coisa tá esquisita, irmãos. Tá esquisito. Eu vi essa semana alguém falando que se a gente olhar as coisas que acontecem aí no mundo e aquilo não gerar tristeza em nós, se a gente ficar confortável em alguns lugares, em algumas situações, irmãos, alguma coisa de errado está acontecendo. Se aquilo não nos incomodar, se a gente se misturar tão fácil em determinados lugares e situações, está complicado para nós, irmãos. Precisa existir isso dentro de nós. Precisa existir isso dentro de nós. Eu fiquei lembrando, quando eu penso nisso, eu lembro daquele texto que fala de quando Moisés, ele foi passar tempo com Deus. Ele liderava um povo. Ele liderava um povo que estava deixando de ser escravo, que foi liberto. E eu e você somos libertos, amém? Em nome de Jesus. E ele liderava esse povo, e o Senhor falou com ele: eu quero que você sobe no monte. E a palavra de Deus diz que Moisés deixa aquele povo lá embaixo e ele sobe no monte junto com Josué, para se aproximar de Deus, para ouvir de Deus as instruções que Deus queria para ele aplicar naquele povo. Irmãos, é algo que precisa existir dentro de mim e de você. Eu preciso ter esse tempo com o Senhor para saber o que Ele quer que eu aplique na minha vida. Lá eles tinham um líder, que era Moisés. Mas, irmãos, Moisés virou as costas, o auê começou. Ali teve de tudo. O povo se corrompeu na idolatria, sensualidade, bebedices e tantas coisas que nós vemos lá na palavra. Rapidinho, Moisés virou as costas. Moisés deixou de falar. E é por isso que tem que ter palavras saindo desse altar todo culto mesmo, irmãos. Porque senão a gente tem dificuldade de guardar. Nós temos um líder aqui, irmãos, que é o pastor. E eu tenho certeza, irmãos, que ele busca orientação da parte de Deus para trazer para a igreja. Enquanto isso, o que a gente está fazendo? Enquanto o líder está buscando orientação de Deus para aplicar na nossa vida, o que a gente está fazendo? Irmãos, é algo que Deus falou comigo. Comigo. O que você está fazendo enquanto o teu líder está buscando informação da parte de Deus para aplicar na tua vida? E eu vou lembrar de mais uma palavra que saiu daqui, que eu vou pescando aqui, vou pescando ali, irmãos. Eu não sou boba nem nada, eu vou guardando tudo. A irmã Maurina pregou esses dias aqui na Tarda Bênção. E ela falava de Débora, profetisa, juíza e profetiza. Ela dizia que o povo ia até Débora para ser julgado, para ela profetizar na vida daquelas pessoas. Mas que também o povo antes orava para ir lá ter com ela. Sabe, irmãos, para daí testificar, para aquilo que eu orei, quando eu for falar com o pastor, vai bater. Porque eu estou orando, ele está orando. Está entendendo, irmãos? Está entendendo? Ela falava isso sobre Débora. Porque senão pensa o peso que não vai ser. A pessoa quer tudo pronto. Quer tudo pronto. Mas a gente buscou de Deus para ver se vai fazer sentido aquilo que vai estar sendo entregue na nossa vida. Irmãos, eu tenho certeza para você, por experiência própria, que se você orar lá dentro da sua casa, nem que seja no chuveiro tomando banho, porque eu faço isso direto. Senhor, fala comigo. Ó, Jesus, eu preciso disso. Irmãos, nós tivemos testemunho aqui do André. No domingo, ele orou lá dentro da casa dele. Senhor, eu preciso disso, Senhor.
Eu preciso que o Senhor entre nessa causa. Quando ele chegou aqui, irmãos, até me arrepia de falar. Deus usou o profeta. Deus usou o profeta na vida dele, mas o vaso já estava orando lá dentro de casa. Irmãos, aquilo ali foi confirmação de Deus. Você entende, irmãos? Confirmação. Confirmação de Deus. É o que a gente precisa buscar. Deus, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer de mim? Deus, eu estou achando que é assim, assim, assim. O Senhor pode me confirmar através do profeta? Através do pastor? Através da pastora? Através do homem de Deus? E aí você vai ver, irmãos, a diferença. A diferença. Tem que ter isso. Porque senão, se a gente ficar à toa, a gente vai ter ideia só ruim, irmãos. Igual aquele povo. Moisés virou as costas, aquele povo só teve ideia ruim de fazer coisa ruim. Só foi bobagem que passou na cabeça daquele povo. Quando Moisés desce, quebra a tábua. O que vai adiantar? Toda a instrução que eu trouxe de lá. Bate no joelho, quebra. Quebrar. O que vai adiantar? O povo já decidiram o que eles querem da vida deles. O que aquele povo tinha que estar fazendo? Orando. Moisés foi lá. Vamos ficar aqui em oração. Vamos ficar aqui em vigilância. Vamos ficar aqui esperando para ver o que Deus tem com a gente? Mas não. O povo dispersou totalmente. Aí desanima mesmo, né, irmãos? Aí desanima mesmo. Daí às vezes a gente acha, a pessoa tá brava. Tá. Não é nada disso, irmãos. É que, meu Deus, né? É complicado. Então, irmãos, a gente precisa sentir. O que muito Davi falou aqui, nesse texto, é sobre como ele se sentia. Sobre como ele se sentiu. Irmão, se tinha uma coisa que Davi sabia, era alguém que estava afastado da presença do Espírito. Porque ele conviveu com Saul, lembra? Vocês lembram, né, irmão, da palavra? O Espírito saiu de Saul, abandonou ele, porque ele estava, igual o pastor abriu aqui falando, na hora da oferta ele falando, que ele estava preocupado em sacrificar para Deus, mas obedecer. E Deus falou assim, eu quero obediência, não sacrifício. Não adianta você trazer um monte de coisa no meu altar, eu pedi para você fazer um negócio, você não fez. E Deus desagradou. O Espírito, se afastou. Irmãos, tem um texto na Bíblia que fala assim, que Deus não está, presta bastante atenção, Deus não está com o ouvido agravado, que Ele não possa ouvir, e nem com a mão encolhida, que Ele não possa nos abençoar. Deus, Ele ouve muito bem, e Ele tem poder para fazer na nossa vida. Mas sabe o que acontece? O nosso pecado tem nos afastado. É o que a Bíblia diz lá em Isaías. É Deus que não quer abençoar? Não. Mas às vezes a gente quer fazer. O pastor falou aqui, irmãos. Deus, a gente quer fazer serviço. Sacrificar. Mas uma coisinha que Deus manda a gente obedecer, a gente tem a maior dificuldade do universo. Do mundo. De fazer. A gente quer bem dar uma de Jonas. Deus manda ir para cá, a gente quer ir para lá. E daí o negócio complica. E como o pastor disse aqui no estudo, a gente sabe muito bem onde a gente erra. O pastor deu exemplo aqui no estudo, para quem estava aqui no estudo. Uma pergunta, ora aí para ver se eu estou certo, se eu estou errado. O pastor dizia que a pessoa quando vem com essa conversa, que sabe que está errado, irmão. Se ela tivesse certeza que estava certo, não estava perguntando. Né? Está com dúvida. A gente sabe, irmãos. Deus comunica conosco. Deus não tinha falado para Jonas o que era para ele fazer? Ele que tomou a decisão da cabeça dele. E complicou. E a gente precisa perceber essas coisas. A gente precisa perceber essas coisas.
E aqui no texto fala de como Davi começou a se sentir desse afastamento. Ele entristeceu o Espírito Santo. Quando Deus fala, não entristeçais o Espírito Santo. Não resistir, tem alguns textos que falam, não resista ao Espírito Santo. Não endureça a cerviz. Não apagueis. Tem acho que é Colossenses que fala, não apagueis o Espírito Santo. E como eu disse aqui no início, às vezes a gente age como se não tivesse ninguém com a gente. Ninguém, a gente não consulta, nada. A gente vai fazendo o que deu na cabeça e pronto. E a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu quero profetizar na minha vida e na tua vida. Aleluia. Essa sensibilidade do Espírito na nossa vida. Irmãos, eu quero te dizer algo da parte de Deus. Tem coisa que a gente não precisa passar. Mais fácil a gente aprender com o erro dos outros do que a gente ter que passar para aprender. Não é? Tem coisa que a gente não precisa passar, irmão. Vamos atentar em nome de Jesus. Existe algo precioso na nossa vida. Irmãos, título não significa nada. Título não significa nada. Não impediu Davi de errar. O que vai impedir a gente de errar é a gente estar grudado no Espírito Santo de Deus. E ele confessa a culpa dele, ele reconhece o erro dele. Ele fala algo tão interessante, irmãos. No versículo 7 que ele fala assim, me purifica com isopo e ficarei limpo. Eu fui buscar esse isopo. Era algo que eles faziam uma purificação no leproso. Molhava aqueles matinhos, aquelas ervas e banhava para tirar aquela, né? Para ter certeza que foi, tem lá em Levítico. Aspergir, né? Que fala, fazia aquele ritual. E Davi está falando, me purifica, Senhor. Me purifica, porque se o Senhor colocar a mão em mim, eu ficarei branco, mais que a neve. Talvez a lepra dele era moral. E ele falou, só a mão de Deus. Só a mão de Deus. Só Deus pode me tirar dessa, só Deus pode me purificar. Eu mesmo não consigo me purificar, não. E ele pede para Deus, me limpa. Me limpa. Que Jesus venha nessa noite, em nome de Jesus, a começar na minha vida, irmãos. Passar esse isopo em nós. Que Ele venha lavar os nossos pés, né? Como Ele fez lá com os discípulos. Tanta entranha da caminhada, tanta sujeira da nossa caminhada. Que em nome de Jesus, toda sujeira, se existir em nós, a começar na minha vida, irmãos. Eu me coloco aqui em primeiro lugar. Fique na bacia de Jesus nessa noite. Que essa água purificadora venha descer sobre as nossas vidas. O texto fala, esse texto do lava-pé, fala que Pedro não queria não. Falou, Jesus, não precisa não. Lavar o meu pé não. E o Senhor Jesus falou para ele, se você não deixar Pedro, você não tem parte comigo. Irmão, quer ter parte com Jesus? Deixa Ele te purificar, te limpar, te lavar. Quando Jesus falou isso com ele falou assim, Jesus, se é assim, não lava só o pé não, lava a cabeça, o corpo inteiro. Que eu estou precisando. Jesus falou assim, vocês estão limpos pela palavra, mas ainda falta um tantinho, deixa eu completar. A gente já está limpo, irmão, pela palavra. A gente crê em Jesus, já é começo de tudo. Mas deixa Ele fazer o resto. Vamos deixar Ele fazer o resto na nossa vida. E Ele fala, me purifica, Senhor. Me purifica. Ele fala assim, no versículo 9, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Eu não quero voltar mais nesse erro. É o mesmo que Davi estivesse dizendo. Porque iniquidade é o pecado repetido. Aquilo que você faz, vai pedindo perdão a vida inteira
e não sai daquilo ali nunca mais. Virou iniquidade. É o pecado repetido, mas aquele que é sentido mesmo, meus irmãos. O arrependimento bate lá dentro. Você não faz mais. E é isso que Davi estava falando. Senhor, esquece, porque nunca mais eu vou fazer. Nunca mais eu vou fazer. Apaga a iniquidade. Eu não quero voltar nesse erro mais. Já foi. Já foi. Nessa eu não caio mais. E ele pede. Aí ele fala, né? O pastor deu. Vou ler mais uma vez. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Algo firme, algo todo dia. Estável. Não é uma hora eu estou grudado com Deus, outra hora eu não estou. Um espírito estável. Todo dia. Ô irmãos, eu estou buscando. Estou buscando isso. Para a minha vida. Quero estar bem todos os dias. Eu quero estar ligado com o Senhor todos os dias. Eu quero essa harmonia todos os dias. Na minha vida. E ele busca isso em oração. E o versículo mais lindo. Não me expulse da tua presença e nem tire de mim o teu espírito. Davi sabia o que era um homem sem o Espírito de Deus. O quanto que ele era atormentado. Ele via Saul sendo atormentado. Sendo dominado. Sendo escravo. Então ele sabia. E outra coisa, irmãos. Aquele que já um dia viveu essa presença, sabe o quanto é difícil ficar sem. Irmãos, coisa mais terrível que tem. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos. Eu confesso que comigo já. Coisa mais terrível que tem é você dobrar o joelho para orar sem não sentir nada. É um negócio que é uma oração que sobe do teto, não passa do teto. Negócio religioso, negócio repetitivo que a gente julga tanto aí em outras, né? Em outros lugares que o pessoal faz e a gente acaba fazendo a mesma coisa. Mesma oração. Eu me policio nisso, irmãos. Para procurar orar aquilo que está no meu coração. E não naquela frase ensaiada que eu ensaiei e fico falando para Deus todo dia. Então é isso que a gente precisa buscar. Não tira de mim o teu Santo Espírito. Davi não falou, não tira a minha posição, não tira o meu título. Não. Ele falou assim, não tira de mim a tua presença. O resto, a consequência, eu vou lidar com ela. Ele falou assim, me livra dessa, Senhor. Que eu não venha sofrer a consequência. Essa não foi a oração dele. Ele falou assim, se o Senhor estiver comigo, está tudo certo. E ele fala assim, o Senhor tem razão. O Senhor tem razão em trazer consequências sobre a minha vida. O Senhor está certíssimo, eu estou errado. E às vezes o que a gente faz, a gente erra e Senhor, me livra dessa. Não tem, irmãos. É bom pedir a presença de Deus, igual Davi, não retira de mim. Eu sei que eu errei, Senhor. Mas sem tua presença eu não posso ficar. Sem teu Espírito eu não posso ficar. Ele vai falando, Senhor, esse versículo também é lindo. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a te obedecer. Devolve a alegria. Ele já não estava mais alegre por ter sido salvo pelo Senhor. Ele tinha perdido a vontade. Algo terrível. Porque entristeceu o Espírito Santo. Porque a presença do Espírito estava se apagando na vida dele e ele sentiu uma tristeza profunda. Uma tristeza profunda. Ele fala aqui que ele sentia como se os ossos dele tivessem esmagado. E ele fala algo interessante. Foi o Senhor que esmagou. Ele fala aqui, irmão.
faz eu sentir alegria de novo, ainda que os meus ossos estejam esmagados. Ainda que o Senhor tenha esmagado os meus ossos. Mas eu quero sentir alegria de novo. Eu quero ser feliz de novo. Eu quero andar lado a lado com o teu Espírito novamente. Não tira isso de mim. Quer me punir? Pode punir, Senhor. Mas não retira de mim a tua presença. Me dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Então, irmãos, é isso que o Espírito Santo de Deus vem tratar conosco essa noite. Vamos estar em oração, vamos estar em vigilância, vamos pedir confirmação de Deus. Vamos vigiar nas nossas dificuldades que todo mundo tem. A começar na minha vida, irmãos. Eu lembro também de uma palavra que o pastor trouxe aqui, acho que domingo retrasado, voltando ao relacionamento com Deus. Eita glória, né, irmãos? Voltando ao relacionamento com Deus, a se relacionar com o Senhor, a estar com Ele, né? Que a gente venha cair em si, sim, mas para se arrepender e para buscar de Deus, para voltar a ser orientado por Ele, em nome de Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui. Vou repetir mais uma vez, você não é melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ninguém, mas nós somos diferentes, irmãos. O que Deus disse, você não pode isso, você não pode. Vamos meditar no nosso comportamento como cristão. Vem no estudo da manhã. Tenho certeza que o pastor vai continuar aqui, ensinando para nós. Nós estamos nessa caminhada aprendendo de Deus, irmãos. Amém, meus queridos? É até aqui a palavra que o Senhor pediu para eu compartilhar com a igreja. Eu quero que você, em nome de Jesus, se coloque de pé, dando glória a Deus porque Ele é bom, fiel. Aleluia. Aleluia. Nós não somos desse mundo, não, irmãos. Nós não somos desse mundo, não. A palavra de Deus diz que o Espírito tem ciúme de nós, porque a gente quer estar com o mundo, quando Ele quer estar conosco. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louva o Senhor aí, irmão. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair. Aleluia. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Aleluia. Das vezes que errei sem perceber, mas não afastes a presença. Oh, glória. Seus frutos me fazem viver. Ah, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Espírito Santo de Deus. Consolado, Necessitamos de Ti, Espírito Santo. não sai daqui. Aleluia. Meu peito dói, minha alma chora, se tu sair.
Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber. Grande Deus, Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Quando minha alma se cansou, fostes minha força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador, fiel. Consolador, aleluia. não sai daqui, aleluia. Fica conosco, Meu Espírito peito Santo. dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por tratar conosco, Pai. Obrigado, Jesus, por nos escolher para ser templo do Teu Espírito, Pai. Por habitar em nós, Jesus. Que nós venhamos Te cuidar, Pai. Como Tu mereces, Senhor Deus. Que nós venhamos acessar essa presença dentro de nós em todo tempo, Senhor. E nos perdoa, Jesus. Se temos Te esquecido. Se temos nos privado, Jesus, desse conselho, desse consolo. Pai, nos perdoa se temos nos privado disso. Nos perdoa, Deus, se temos nos privado. E muitas vezes temos Te culpado, Jesus. Quando somos nós que estamos nos privando da graça do Senhor sobre a nossa vida, Pai. A Tua palavra nos orienta a isso. Cuidado para que não se prive da graça de Deus. Oh, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por nos esquecer, Senhor Deus. Por nos deixar levar, Senhor Deus. Oh, Pai, que o Senhor venha perdoar as nossas vidas. E que nós, a partir de hoje, Jesus, venhamos andar lado a lado contigo, em harmonia contigo. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda em todo tempo, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor. E Te agradecemos nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que essa palavra possa continuar falando no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe os irmãos que estavam nos acompanhando também. Que Deus possa também continuar falando ao teu coração através dessa palavra. Deus abençoe.